Vamos começar da seguinte maneira. Na nossa última reunião, o Anthony colocou aqui algumas questões sobre fraquezas, né? Pediu para que cada um pensasse em uma fraqueza e depois ele pediu para que o que a gente vai fazer, né, para combater essa fraqueza. O que a gente faz, não é isso? Para combater essas fraquezas. Aí ele colocou um questionário e desse questionário ficaram algumas dúvidas, principalmente referente à fé. Será que a gente tem essa fé quando é solicitado para a gente uma determinada ação, principalmente quando ela é vinda de Deus? E eu percebi também que bem no final da nossa reunião aqui, a Isabelle ficou com algumas dúvidas, não é isso? Você não ficou com dúvida? Você ficou sentada ali, pensando, meditando. Tiago, ainda bem que a gente está no meio do sobre realmente algumas dúvidas. Então, pensando em tudo isso, no que foi colocado aí na nossa última reunião sobre fraquezas, o que foi comentado sobre fraqueza e sobre essas dúvidas, eu trouxe aí o livro de Efésios. Então, queria que vocês abrissem lá em Efésios. A gente vai trabalhar só no livro de Efésios hoje, tá? Então, Efésios, só para a gente entender aí, ele é um livro de 6 capítulos, ele não é tão grande, né? É pequenininho, um livro de 6 capítulos. Porém, não tem como explicar Efésios todo nessa nossa reunião, pelo tempo, né? Então, o que eu vou pedir para vocês aqui é assim, eu vou falar um pouco sobre o livro de Efésios hoje, e se vocês permitirem, a gente continua falando sobre ele na próxima reunião. A Epístola aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo. E tanto Efésios quanto Colossenses são livros muito parecidos, né? Eles são bem parecidos aí em estudos bíblicos. Alguns dizem que foram feitos praticamente uma sequência do outro ou no mesmo local, pela semelhança tanto de Efésios como Colossenses. Então eu vou colocar aqui rapidinho a principal diferença entre eles. Quando a gente fala sobre Efésios, a gente vai falar vai entrar nos seguintes assuntos, tá? As bênçãos espirituais em Cristo, a salvação pela graça mediante a fé, a paz em Cristo, né? A importância da santificação. Já que Colossenses, ele fala sobre a primazia de Jesus Cristo. Em Efésios também a gente fala de uma maneira mais superficial dessa primazia. Já em Colossenses, eles dão mais detalhes sobre essa primazia de Jesus Cristo, tá? Então essa é a principal diferença. E além no livro de Efésios também continua o quê? A conduta cristã em várias relações. Marido, mulher, pais, filhos, servos e senhores, né? Algumas traduções falam escravos e senhores. Então esse livro ele é bem completo, ele serve também, se você for meditar nele, ele cabe perfeitamente nos dias de hoje. E ele é um livro que é para ser lido no mundo inteiro, não só para os cristãos, tá? Mas se você seguir realmente esse livro, se vocês começarem a ler esse livro, eu vou tentar explicar, dar continuidade depois na próxima vez que eu vier a falar aqui, vocês vão entender um pouco melhor sobre esse livro. Mas hoje eu quero falar sobre o seguinte: a base da palavra hoje vai ser Efésios 6, mas antes eu quero que vocês leiam Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, algo que já comentamos aqui também, por meio da fé. E isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Efésios 4, 22 ao 24. Eu vou ler do 21 para poder entender, tá bom? Tá, pode ser. Quebrar. 21 pode ser. Se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Em outras versões da Bíblia Sagrada,
ele vem explicando da seguinte maneira: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Quando a gente batiza, não é exatamente isso? A gente deixa o velho homem para trás e passa a viver de uma maneira totalmente diferente daquele momento em diante, que se corrompe dos desejos enganosos. Não é isso? O velho homem o tempo todo está se corrompendo pelos desejos enganosos. Pelos desejos do quê? Da carne. A serem renovados no modo de pensar e revestir-se de novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Então, quando você falou ainda que não é batizado, e surgiram algumas dúvidas, quando você se batiza, a intenção é exatamente essa, que você deixe o seu velho homem e que você passe a viver de uma maneira completamente diferente. É uma vida reta, é uma vida de verdade, é uma vida que você vai ter que buscar Deus o tempo todo. Aonde entra então as fraquezas, que foi comentado na nossa reunião passada. Cada um pensou na sua própria fraqueza, não é? Eu tenho um ponto fraco, eu tenho uma fraqueza. E o que a gente faz para combater essas fraquezas? Você lembra o que você falou, Isabel? Lembro. O que foi? Se afastar do mal e se aproximar de Deus. Se afastar do mal e se aproximar de Deus. O que eu comentei? Que se afastar do mal é óbvio. Se afastar do mal é óbvio. Que a gente tem que fazer o quê? Buscar. Buscar a Deus o tempo todo. Se você estiver buscando a Deus o tempo todo, dificilmente você... Exato, você vai ficar firme, você vai ficar sólido, como uma rocha, enraizado. Então, dificilmente você vai sair, você vai cair para o mal. E mesmo se você tiver uma certa fraqueza, vai ser mais fácil voltar para o seu caminho. Né? Você teve um pequeno desvio, deixa eu voltar de novo, porque o meu caminho é esse. Não é aquele que estão me mostrando, ou que o mundo quer me mostrar. Não é isso? Tá. Então eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Isso foi comentado, foi tema inclusive de uma aula bíblica dominical, da escola bíblica dominical. Se você, dentro do exército, o soldado ele precisa do quê? Para ir para uma guerra? Da vestimenta, não é isso? E quais são as vestimentas desse soldado? Camuflado. Camuflada, ok, mas o que é camuflado? A roupa. Então ele precisa do quê? A roupa e o que mais? O que compõe a roupa do soldado? Camuflagem. O que mais? O que é a roupa do soldado? Eu preciso me vestir como um soldado. Eu vou precisar do quê? A botina, a calça. A botina, né? O sapato, a calça, a camisa, colete, a prova de bala, capacete. O que mais? O que mais? Tá faltando o principal do soldado aí. A arma. Que antigamente usávamos a espada, né? E agora tem outros armamentos aí. Né? Além de revólver, pólvora, a invenção aí teve outros armamentos aí. Mas antes era a espada, certo? Ok. Então eu vou falar para vocês aqui sobre pelo menos 6 elementos de armadura aí, desse soldado. Efésios 6:10. Oi? A partir de Efésios 6:10. A partir de Efésios 6, exato. Então eu vou falar sobre o seguinte. Primeiro, o cinto da verdade. A verdade liberta. Então se você passou a ser um novo homem, quando eu estou dizendo novo homem, acho que todos entendem, né? Uma nova criatura, uma nova pessoa. Né? Então a verdade liberta. O cinto une a armadura. A verdade lhe une com as bênçãos de Deus. Jesus é a verdade. E suas palavras verdadeiras estão escritas na Bíblia. Estude a Bíblia e creia na sua verdade. A couraça da justiça. Jesus é sua justiça. A couraça protege seu coração. A justiça de Jesus lhe protege do pecado. Quando você se arrepende de seus pecados e dedica sua vida a Jesus,
ele apaga a injustiça do pecado do seu coração. Se arrependa de seus pecados e creia que Jesus lhe salvou. Procure fazer o que é certo. Então, a partir do momento que você se arrepende de verdade do seu pecado, Jesus te perdoa. Jesus te livra daquele pecado, desde que você faça com sinceridade. Os sapatos que vocês falaram, né? Então, os sapatos da prontidão do Evangelho da Paz. Deixe que Deus guie seu caminho. Os sapatos protegem os pés. O Evangelho da Paz protege seu caminho. A vontade de proclamar o Evangelho ajuda a evitar muitos caminhos errados, porque o maior testemunho é uma vida guiada por Deus. Evite a maldade e a violência. Procure promover a paz em todas as situações. Se você deixar ser guiado por Deus, dificilmente você vai fazer algo errado. É por isso que eu disse que o principal, no meu entendimento da última palavra, era realmente ler a Bíblia. Era realmente você estar firme aqui. Porque se você estiver firme na leitura, se você estiver conectado diretamente com Deus, dificilmente algum mal vai te atingir. Nossa espada é a Bíblia. Oi? A nossa espada é a Bíblia. A nossa espada é a Bíblia, eu vou chegar nela. Né? Eu vou chegar nela. Escudo da fé. Então nós temos o escudo. A fé vence o inimigo. O escudo protege das setas. A fé protege dos ataques do diabo. A fé lhe ajuda a se defender das acusações, das dúvidas, das tentações do diabo. Na hora da dúvida e da tentação, escolha crer em Jesus. Procure tirar suas dúvidas para fortalecer a fé. Então, se você está com dúvida, o que você tem que fazer? Buscar. Tem que buscar. Você tem que ler. A Bíblia vai te trazer tudo. Tem todas as receitas, como também já foi dito pela sua mãe. Todas as receitas que você precisa estão aqui. Qualquer tipo de dúvida que você tiver, procure aqui. Você vai encontrar. Você vai tirar todas as suas dúvidas. Tá? Aqui. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também, que a gente tem que pensar, é assim. Quando a gente fala de proteção, que a gente se protege para uma batalha, a gente se protege para uma guerra, essa guerra, ela às vezes não está no nível terrestre, onde eu vou enfrentar algo que eu vejo. Eu estou vendo o meu inimigo. Eu sei quem é o meu inimigo. Às vezes essas guerras, e muitas vezes, elas estão sendo travadas em ambientes celestiais. Nesse momento pode estar tendo uma batalha muito grande entre o diabo, que tenta o tempo todo nos afetar, e quem? Contra quem? Contra os anjos que Jesus envia para combatê-los. E não deixar que a seta do inimigo chegue até você. Ou perfure a sua couraça. Então a gente tem que crer nisso. Por isso que a gente tem que estar conectado. Por isso que a gente tem que estar lendo. Por isso que a gente tem que estar estudando e buscando. Para fortalecer isso. Se a gente fortalece isso, o inimigo não tem como vencer. Nunca ele vai conseguir vencer. A espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito. A espada fere e defende do inimigo. A palavra de Deus destrói o inimigo. O Espírito Santo dá vida à palavra de Deus. Ele dá poder para derrotar o inimigo. Combata as mentiras e as tentações, declarando as verdades da Bíblia. Confie na palavra de Deus. Confie sempre na palavra de Deus. Versículo 12, 6:12. 6:12.
Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a partir do momento que a gente Exatamente isso. entrega nossas vidas para Jesus, a gente tem que basicamente esquecer as nossas lutas do mundo. Não esquecer de negligenciá-las, mas a gente tem que entender que as nossas batalhas são todas espirituais. Por exemplo, vamos supor que você tem uma menina que você não gosta na tua escola. Você não tem mais esse direito de não gostar dessa menina. A coisa certa que você tem que fazer é ir para onde? A batalha espiritual. Você tem que orar e pedir intercessão de Deus na vida dela, para que Jesus mude ela. E mude você também, porque não gostar de alguém não é uma coisa que o cristão pode ter. Porque o nosso inimigo é um só. E ele está onde? Nos lugares celestiais. Exatamente Já isso. acertou o coração. Pode continuar. Para finalizar, eu ia falar exatamente isso, que o Tiago colocou muito bem. Né? Então, Efésios 6, 12 e 13, ele fala exatamente isso. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso que a gente tem que orar. Por isso que a gente tem que jejuar. A importância do jejum, que já foi comentado aqui também. Como que a gente se fortalece? Jejuando. Não é isso? Sim. Então a gente jejua, a gente ora, a gente agradece, a gente busca. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Então, para que a gente possa sobreviver dessas guerras que existem no mundo celestial, a gente tem que estar vestido para a guerra. Tem que estar preparado. Um soldado, ele não vai para a guerra sem a espada dele, sem a arma dele. Ele não vai sem o capacete dele. Ele não vai sem a botina dele, o sapato dele. Existe todo um preparo para você ir para uma guerra. Você não vai de peito aberto. Então, para enfrentar o diabo e para enfrentar todas as tentações que existem, não podemos estar despreparados também, porque senão estaremos fracos, alvos fáceis para o inimigo. Totalmente fácil. Efésios 6, 24. Jacene, você poderia ler, por favor? Efésios 6, 24. Te amo. Também te amo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Lê o Salmo 15, Tiago. Ele é bem pequenininho, para estar com fome. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, de coração fala a verdade. O que não difama, né, com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o reprovo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Muito bem. Oração final agora é da Isabel. Alana. Vamos lá, Alana. Estamos esperando. Senhor, obrigado por esse culto. Obrigado pela palavra ministrada. Amém. Amém. Eu tenho tempo de fechar o olho. Ele já estava ainda fechando o olho direito.